Abra a sua Bíblia comigo essa noite, na primeira carta, na primeira epístola do apóstolo Pedro, capítulo de número 3, a partir do verso de número 8. Vivendo a plenitude da esperança. É sobre isso que nós vamos conversar essa noite. Primeira carta de Pedro, capítulo 3, do verso 8 em diante. 1 Pedro 3. 1 Pedro capítulo 3, a partir do verso de número 8. Esse é um texto que eu já ministrei aqui aos irmãos, já falei sobre ele, mas eu quero dar uma perspectiva um pouco diferente sobre aquilo que nós pudemos aprender, que nós podemos aplicar na nossa vida sobre as realidades mostradas por Pedro aqui nesse texto. 1 Pedro capítulo 3, verso 8. Finalmente, tenham todos o mesmo modo de pensar, sejam compassivos, fraternalmente amigos, misericordiosos, humildes. Não pague mal com mal, nem ofensa com ofensa. Pelo contrário, respondam com palavras de bênção, pois para isso vocês foram chamados, a fim de receberem bênção por herança. Pois aquele que quer amar a vida e ter dias felizes, refreie a sua língua do mal e evite que os seus lábios falem palavras enganosas. Afaste-se do mal e pratique o bem. Busque a paz e empenhe-se por alcançá-la. Pois os olhos do Senhor repousam sobre os justos e sobre os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas. Mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam o mal. Ora, quem há de maltratá-los, se vocês forem zelosos na prática do bem? Mas mesmo que venham a sofrer por causa da justiça, vocês serão bem-aventurados. Não tenham medo das ameaças, nem fiquem angustiados. Pelo contrário, santifiquem a Cristo como Senhor no seu coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que pedir a razão da esperança que vocês têm. Mas façam isso com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que, naquilo em que falam mal de vocês, fiquem envergonhados, estes que difamam a boa conduta que vocês têm em Cristo. Porque, se for a vontade de Deus, é melhor que vocês sofram por praticarem o bem, do que pratiquem o mal. Pois também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir vocês a Deus, morto, sim, na carne, mas vivificado no Espírito. Amém. Vamos orar? Pai, lido a sua palavra essa noite, nós agora pedimos por graça e misericórdia a iluminação do teu Espírito Santo sobre nós. Venha, ó Deus, e fale aos nossos corações, porque estamos reunidos neste lugar para ouvir a tua voz. Portanto, mente e coração se voltam para a sua palavra, que é lâmpada para os nossos pés, que é luz para o nosso caminho. Assim nós oramos no nome de Jesus. Amém. A esperança, ela não pode morrer. Eu gosto de falar de esperança porque esperança é um tema frequentemente usado na Bíblia. Aqui, na sua primeira epístola, Pedro, numa epístola tão pequena, ele vai falar várias vezes sobre esperanças. E para aqueles que sofrem, que passam por dias difíceis, que estão no chão e sem direção, a esperança é o bálsamo que vem para refrescar a nossa alma. A esperança é como um alívio, como um suspiro para você. É quando você está sem chão, é quando você está com medo, é quando as coisas saem do seu controle. A esperança vem trazer um fôlego novo, trazer um respirar novo. Pedro, ele sabia da importância da esperança para o povo de Deus. Por isso, ele falou tanto de esperança. E nesse texto, nós temos aqui algumas orientações para que a gente não perca a nossa esperança de vista. Pedro ele vai falar sobre não desanimarmos, não deixarmos o lado do bem.
Ele está dizendo que nós devemos perseverar. Por quê? Porque o servo do Senhor não pode desanimar. E aí nós corremos o grande risco de desanimarmos aqui nessa terra. Nós corremos o risco de caminhar do outro lado, de desviar para o caminho do erro, da maldade, do dolo, da falta de fé, da apostasia que está batendo aí na nossa porta. Nós somos desafiados frequentemente. Hoje, com o advento das mídias sociais, da internet, irmão, o que está acontecendo? É cada coisa que a gente está ouvindo que a gente fica estupefato. Às vezes eu fico vendo, chegam alguns vídeos para mim, algumas pessoas enviam coisas para mim, me marcam nas redes sociais, eu vou lá assistir, ver um pouquinho. O que está acontecendo com os púlpitos das nossas igrejas? Aonde está a centralidade da palavra de Deus? Eu ouvi um vídeo essa semana de uma pastora dizendo que a igreja é idólatra, porque nós idolatramos a Bíblia. Meu Deus, que mundo é esse? Aonde está o sola escritura? Nós corremos o risco, meus irmãos, até de apostatarmos da fé. Por quê? Porque são muitas vozes que nós estamos ouvindo hoje. São muitas vozes que vêm sussurrar no nosso ouvido. E você precisa tomar cuidado com isso. Deixa eu dizer algo para você, IPA, olha bem para mim aqui. Você tem pastor. Vocês estão entendendo? Então, vocês têm pasto nesse lugar. E eu não estou falando só por mim, porque todos aqueles que sobem no púlpito desta igreja pregam fielmente a palavra de Deus. Então você tem pasto, você tem comida, você tem direção, você tem cuidado, você tem pastoreio. Não abra mão dessas coisas por aquilo que os seus olhos desejam, por aquilo que a sua carne pede. Eu vou repetir isso daqui como já fiz várias outras vezes. Cuidado com aquilo que você está ouvindo na internet. Muito cuidado. Porque quando você vai para a internet, você seleciona o que você quer ouvir, não aquilo que você precisa ouvir. Isso não é pastoreio. Eu estou preocupado porque tem pessoas aí, aqui na nossa cidade, que estão reunindo congresso de mulheres, congresso de homens, gente que está reunindo pessoas, mas são pessoas impastoreáveis. Quem é o pastor desta pessoa? De que igreja ela é? Ah, ela frequenta uma igreja online. Não existe igreja online. Não existe. Koinonia é isso aqui, ó. É olho no olho, é vida na vida, é relacionamento. Você consegue estar casado com uma pessoa de maneira virtual? Não existe isso. Nós, muitas vezes, estamos caindo nesse assalpão do diabo. O diabo está desvirtuando a sua igreja. E muitas pessoas estão dando ouvido e crédito a isso. A Bíblia fala, Paulo já ia advertindo Timóteo, olha, cuidado, porque nos últimos dias as pessoas iam se cercar de pessoas segundo o seu próprio coração, a sua própria vontade, o seu próprio intento. Cuidado, meu irmão, se você adora um Deus que pensa como você pensa, que age como você age, possivelmente não é o Deus verdadeiro que você está adorando, mas é o seu próprio ego, o seu próprio prazer, o seu próprio desejo, e isso sim é idolatria. Nós precisamos tomar cuidado com essas coisas. E o dia está aí. Nós estamos ouvindo tantas coisas. Hoje pela manhã estávamos aqui trabalhando com o pessoal da integração e como é bom, como é gratificante olharmos para eles e dizer assim, nós estamos lendo alguma outra coisa a não ser a Bíblia? Porque a Bíblia é a palavra de Deus. Jesus disse, você quer me conhecer?
Jesus disse: você quer conhecer de mim? Recorra às Escrituras, porque julgais ter nela a vida eterna, e são elas que testificam de mim. Não tem como conhecer de Jesus, não tem como se santificar, se não for através da palavra. Jesus, lá em João 17, vai orar por nós e dizer: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Nós estamos ouvindo vozes. Agora, aconteça o que acontecer na sua vida, não desanime. Você vai receber muitos embates. Muita gente vai chegar para você tentando colocar em xeque as verdades da palavra de Deus. Muitas pessoas vão tentar confundir você, mas não abra mão das Escrituras, não abra mão do Evangelho. O Evangelho não é só uma ideologia para ser seguida. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O Evangelho é o poder de Deus, meus irmãos. Tem gente confundindo as coisas aí, tem gente embolando as marchas, irmão. As pessoas hoje não têm discernimento nem mais para entender o que é uma profecia vinda da parte de Deus e o que é adivinhação. Pastor, o senhor não acredita em profecia? Lógico que eu acredito. Deus faz como quer, da maneira que quer, Ele é Deus, Ele é soberano. Deus pode usar alguém para trazer uma mensagem? É óbvio que pode. Estamos abertos para receber isso. Mas, meu irmão, tem coisa que não é profecia, tem coisa que é adivinhação. E adivinhação é pecado. Adivinhação vem do diabo, não vem de Deus. Cuidado, meu irmão, para que você não esteja correndo atrás de uma cartomante gospel. Vamos lá na casa da irmã, porque ela revela tudo. A maior profecia já está nas suas mãos. Se Deus tiver que enviar um anjo aqui dentro dessa igreja hoje, para nos trazer uma mensagem, nós devemos ficar não abismados e satisfeitos, mas envergonhados. Isso é sinal de que nós não estamos ouvindo a palavra de Deus. Não há outra maior profecia do que essa. Pedro está dizendo que, de uma maneira geral, se procurarmos pelo bem, nós não seremos tanto por causa do mal. Quando ele diz: quem vos fará mal, se sois zelosos pelo bem? Então, meu irmão, se você procurar pagar suas contas em dia, não sofrerá pressão das dívidas. Se você cuidar do seu corpo, não sofrerá tanto por falta de saúde. Se preocupar, tratar bem as pessoas, não acabará sozinho. Basta cuidar das coisas. Nós estamos culpando o diabo, e ele é culpado em muita coisa assim, mas nós estamos culpando o diabo, às vezes, por conta do nosso próprio problema. Me impressionou muito o livro do reverendo Augusto Nicodemos, Batalha Espiritual, me impressionou muito a visão atual do Augusto. Eu não pensei que ele tivesse uma visão tão bíblica, eu sabia que teria, mas tão espiritual como ele teve. E uma das coisas que mais impressionou no escrito dele foi que ele disse o seguinte: é que muitas vezes nós, para corrermos de um confronto pessoal e de um tratar do nosso caráter, nós estamos colocando isso na culpa do diabo. Ah, pastor, ora por mim, para Deus me libertar desse espírito de fofoca. Irmão, não tem espírito de fofoca, não. Isso é um problema no seu caráter. Ora para Deus repreender o devorador de dentro da minha casa. Talvez o devorador dentro da sua casa seja um problema da sua falta de boa administração. Só que o que nós estamos fazendo? Nós estamos jogando tudo na conta do diabo, porque é mais fácil mandar o diabo embora do que reconhecer e tratar os nossos pecados. Tratar o nosso caráter. É mais fácil transferir a responsabilidade para o outro. É mais fácil terceirizar a oração. É mais fácil terceirizar o trabalho. Vamos fazer uma campanha aqui em casa para Deus me libertar disso? Sim, Deus tem libertação para nós. É óbvio que tem. Mas, meu irmão,
Deus, antes disso, quer começar a trabalhar em você. Quer mexer em algumas coisas que estão aí dentro. E como nós ouvimos semana passada, perdão é uma decisão. Ora para Deus repreender esse espírito de falta de perdão. Não existe espírito de falta de perdão. Existe caráter não tratado. Então, nós precisamos observar essas coisas. Você quer ter dias felizes? Você quer viver melhor? É o que Pedro está colocando para nós. O que vos fará mal, se sois zelosos pelo bem? Ou seja, faz o que é certo. Só com isso, você já vai se livrar de muito problema. Mas uma coisa é real nesse mundo: a vida não é fácil, a vida é difícil. E haverá momentos de sofrimento, de dor, de lágrimas, de perda, de provações. A questão é como nós podemos vencer essas coisas e continuar com a nossa esperança intacta. Pedro vai nos ensinar essa noite. A primeira lição que nós aprendemos está aí no verso de número 14. Viva com a certeza de que você é uma bênção exclusiva de Deus. Diga para quem está ao seu lado: você é uma bênção diante de Deus. Meu irmão, você não é fruto do acaso. Você é escolhido, você é amado, você é abençoado por Deus de maneira singular. Quantos abençoados estão aqui reunidos neste lugar essa noite? Sua esperança nasce do fato de nós sermos pessoas abençoadas por Deus. Pedro vai declarar: mas ainda que vos tenhais sofrer por causa da justiça, vocês são abençoados. Está aí no verso número 14. Se você é servo de Deus, jamais perca isso de vista. Isso deve motivar você, isso deve trazer esperança no seu coração para que você continue a caminhada. Nunca pense que você será um azarado, um patinho feio, uma ovelha negra, um menosprezado por Deus. Você é uma bênção. Isso não ajuda a fé, não condiz com a realidade do povo de Deus. Eu sou fraco, eu sou um bobo, eu sou ovelhinha negra mesmo, fica sempre cabisbaixo, sempre triste. Irmãos, tem gente que passa provas muito maiores do que a sua, que enfrentam dificuldades muito maiores do que as suas, e mesmo assim tem um sorriso no rosto. O próprio Pedro, ele vai declarar isso lá no seu capítulo de número 2, ainda nessa carta, ao dizer que nós somos geração eleita, nós somos sacerdócio real, você, meu irmão, é nação santa, é povo de propriedade exclusiva de Deus, meu irmão. Você é amado por Deus. Por isso que nós fazemos essa pergunta aqui: quem você é, IPA? Quem nós somos? Filho amado do Pai. Você lembra das instruções de Jesus em Mateus 5? Bem-aventurados sois os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino do céu. Bem-aventurados sois quando vos insultarem, vos perseguindo e mentindo, eles disserem todo mal contra vós por minha causa. Alegrai-vos e exultai, pois a vossa recompensa no céu é grande, porque assim perseguiram os profetas que vieram antes de vocês. Sabe o que Jesus está dizendo aqui? A ideia aqui não é um masoquismo de sofrimento por sofrer. Sofra por sofrer. Não. Mas entenda que quando você sofre, você está num outro nível. Jesus está dizendo: quem sofreu antes de vocês? Os profetas. Quem perseguiram foram os apóstolos, foram homens e mulheres de Deus. Então, quando você sofre por causa do evangelho, quando você é perseguido por causa da esperança que há no seu coração, você é alguém, um homem e uma mulher de Deus. Olha o patamar que você está sendo elevado. O escritor aos Hebreus vai falar que nós somos cercados por uma grande nuvem de testemunhos. Hebreus capítulo de número 12, versículo de número 1. E testemunha ali não é o vizinho que bate na sua porta, não é aquele indivíduo que está na sua rua olhando você lavar o carro.
testemunha, nós somos cercados por uma nuvem de testemunhas. Que testemunhas são essas? São a galeria dos heróis da fé, que o escritor disse no capítulo de número 11. Ou seja, olha o testemunho desses homens e dessas mulheres. Olha o testemunho de Raabe, que acolheu os espias dentro de casa. Olha o testemunho de Abraão, que foi até a última instância para sacrificar aquilo que ele tinha de melhor. Olha o testemunho de homens e mulheres do passado. Essas são as grandes testemunhas da nossa vida. Nossa geração está precisando de bons exemplos, de pessoas quais nós olhamos e falamos assim: eu quero ser como ele, eu quero ser como ela. Jesus está nos elevando. Jesus não está dizendo aqui para que a gente possa usar isso contra nós. Nós precisamos nos alegrar porque quando nós passamos por perseguições e por dificuldades, nós temos um diagnóstico. E qual é o diagnóstico? Não é de dor, de perda, de sofrer por sofrer. O diagnóstico é: se você está sofrendo por causa do amor e da vontade de Cristo, isso é um bom sinal, você está sendo abençoado. Olha o que o texto diz: mas ainda que venhais sofrer por causa da justiça, vocês serão abençoados. Você tem que entender isso. Podemos fazer diferente do resto do mundo. O mundo contra-ataca quando ele é atacado, mas o crente ele se alegra, pois quando ele é atacado, ele está sendo abençoado. Então não se preocupe. E quando eu falei sobre pecado aqui, em uma dessas mensagens, eu falei sobre isso. Nunca se defenda. Desde que Deus trabalhe por você. Irmãos, Deus não dorme. A palavra de Deus é extraordinária. A Bíblia diz que não tosquenejará aquele que te guarda. Ou seja, essa palavra tosquenejar significa Deus não cochila. Aleluia, meu irmão. Deus está cuidando de você, e Deus nem cochilar, Ele cochila. Deus te protege, cuida e guarda da sua vida 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ele não dorme, Ele não cochila, Ele trabalha no curso da noite para poder te abençoar, meu irmão. A Bíblia diz que aos seus amados Ele dá enquanto dormem. Você tem ideia do que é isso? Você está lá dormindo, roncando, atrapalhando a sua esposa que tem que ficar te cutucando a noite inteira. Os olhares das esposas dos maridos são fantásticos daqui da frente. Você está lá até naquele momento, e Deus está lá: eu estou abençoando esse ronco. Eu estou sustentando ele. Fica tranquilo, ele não vai morrer não. Pode ficar sem respirar uns 30 segundos, mas eu estou sustentando ele aqui. Ele contempla você, você é filho dele, meu irmão. Não precisa pensar em vingança. O Senhor mesmo está cuidando de tudo. Por isso, mantenha a esperança. A segunda lição que Pedro vai nos dar é: permaneça firme quando tudo à sua volta parece desabar. Haverão momentos na nossa vida em que tudo à nossa volta vai parecer que está ruindo. Está ruindo para cima de nós. Já passaram por momentos assim? Onde os problemas se avolumam e eles vêm sobre você. Você já levou um caixote na praia? É quando você entra e fala: agora não dá para voltar mais, agora deu ruim. E ele vem, te cobre, né? E você sai catando cavaco, virando de toda forma, você não sabe onde está. Porque quem leva caixote é assim, você que nunca levou é assim. Quando você leva um caixote, você não sabe se o céu é para cá, se é para cá, você não sabe de nada. Você fica: para onde eu estou agora? Quando você leva um caixote da vida, quando as coisas se apresentam para você, permaneça firme. Permaneça firme. Irmãos, nós não somos daqueles que desistem. Acho que você não ouviu isso não, eu vou repetir.
Eu quero que você celebre e receba essa palavra. Nós não somos daqueles que desistem, meu irmão. Nós não somos daqueles que retrocedem. A plenitude da esperança se revela não na ausência de lutas, mas na coragem que a gente tem de enfrentá-las e de não entrar em pânico, confiando que Deus continua no controle de todas as coisas. Tem situações aqui, meus irmãos, que nós vivemos como igreja, que eu oro e peço, nem compartilho com a Priscila, e eu fico dentro de mim, Senhor, o que eu vou fazer agora? Qual é o caminho seguir? Para onde eu vou? Eu não sei para onde ir, eu não sei o que fazer, mas eu confio, porque eu sei que Deus está no controle de todas as coisas. Olha o que Pedro vai dizer, mas ainda que venhais sofrer por causa da justiça, sereis abençoados. Então, não temais suas ameaças, nem vos alarmeis. O que Pedro está usando aqui é uma palavra que denota medo. A palavra grega aqui é phobos, ou seja, fobia. E quando nós sentimos medo, fobia, a tendência é a gente correr da situação. É a gente fugir. É não enfrentar os problemas. Mas deixa eu dizer algo para você, você não precisa se alarmar e nem querer fugir. Deus está contigo, os anjos do Senhor estão com você, Deus está ao seu lado, não precisa temer. É isso que Pedro está dizendo aqui. Diante do medo, diante da fobia, você não precisa temer, Deus está trabalhando em seu favor. A questão é muito mais de confiança do que de qualquer outra coisa. Não há razão para nós corrermos, para se esconder do medo do inimigo. Então não tente escapar das provações. Não entre em pânico. É importante nós entendermos isso. Às vezes nós queremos contornar os problemas. Mas existem problemas na nossa vida que não vai ter como correr. Porque você vai tentar fugir dele, mas ele vai te perseguir. E por que os problemas às vezes perseguem? É porque Deus quer fazer com que a gente ande no prumo, na vontade dele e no propósito dele. Lembra de Jonas, do profeta Jonas? Deus mandou ele para Nínive e foi para Tarso, outro lugar. Quando ele estava lá, o vento começou, é tempestade, é trovão, vamos afundar. Aí ele chega e fala, eu já sei, é Deus que está vindo atrás de mim. É interessante como nos falta discernimento espiritual, né? Porque tem gente que está prestes a afundar com o navio, mas ele não percebe que Deus está atrás dele. E gente que anda para longe da vontade de Deus, Deus manda tempestade atrás dele, tá? Agora, Deus não manda tempestade simplesmente para destruí-lo, mas para trazê-lo de volta ao centro da vontade de Deus. Jonas, então, está indo para Tarsis, ele... não, eu sei o que aconteceu. Eu que tenho que ir para o mar, não preciso jogar mais nada. Então, me lancem no mar, porque o problema sou eu. E quando joga no mar, vem um grande peixe, pau. E ele que estava indo para um lado, o peixe vai e o vomita em uma praia. Qual praia? Exatamente no lugar onde Deus tinha para ele. Você pode escolher essa noite, meu irmão. Você pode sair daqui andando com as suas próprias pernas, no seu carro, com o seu ar-condicionado para o centro da vontade de Deus, ou você pode ter que ir para dentro de um peixe. Ficar lá 3 dias. 3 noites, e ser vomitado numa praia. Não deve ser legal ser vomitado, não, né? Nós precisamos entender isso. Pedro está falando, não vos alarmeis. Isso aqui é a mesma palavra que Jesus usou lá em João 14. Lembra de João 14, verso número 1? Não se turbe o vosso coração. Não tenham medo, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. O que Jesus, é a mesma certeza de Pedro, é a mesma certeza de Jesus. Não se turbe o vosso coração, não tenham medo. Credes em Deus, credes em Deus e credes também em mim. Quando você se turba, você fica inquieto, se preocupa demais com algumas coisas, você emprega energia naquilo que vai só te esgotar.
Na verdade, as coisas só pioram, porque a pressão sobe, você fica ansioso, para de render para o reino de Deus, desanima na fé. Perturbação interior é terrível, meus irmãos. Pedro está dizendo, fiquem tranquilos, é Jesus quem está andando sobre as águas, não é um fantasma. Calma, Ele está no controle de todas as coisas. Se Ele está na proa do barco dormindo, fique tranquilo, é porque Ele sabe que isso que está acontecendo, que esse vendaval não é para te destruir, era para te elevar, te colocar num novo nível, num novo patamar. Não perca as esperanças. Para vivermos a plenitude da esperança, é preciso, em terceiro lugar, declarar com fé que Cristo Jesus é Senhor, mesmo diante da tempestade. Vem comigo para o verso de número 14, o verso 15. Mas ainda que vocês venham sofrer por causa da justiça, vocês são abençoados. Então não temam suas ameaças, nem vos alarmeis. Antes, reverenciai. Como é que está na sua Bíblia aí? Você deixou a sua Bíblia aberta? Precisa... Ei, crente, precisa deixar a sua Bíblia aberta. Aqui a gente prega expositivamente a palavra de Deus. Então, por favor, não temais suas ameaças, nem vos alarmeis. Antes, reverenciai a quem? A Cristo como Senhor onde? No seu coração. Estando preparados para responder a todo que vos pedir a razão da esperança que há em vocês. Paulo, uma vez, achou que a sua aprovação vinha do diabo. Eu preciso ler esse texto com vocês. Nós ainda temos tempo. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, verso 6, eu vou ler aqui para vocês. Mas mesmo que quisesse gloriar-me, eu não seria louco, porque estaria dizendo a verdade. No entanto, abstenho-me de fazê-lo, para que ninguém pense que de mim, além do que em mim vê ou que em mim ouve. Até mesmo sobre essas extraordinárias revelações. Portanto, para que eu não me tornasse arrogante, foi-me posto um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, para me atormentar, para que eu não me tornasse arrogante. Pedi ao Senhor 3 vezes que tirasse de mim, mas Ele me disse: a minha graça te é suficiente, pois o meu poder se aperfeiçoa. Aonde, irmão? Na fraqueza. Por isso, de muita boa vontade, me gloriarei nas minhas fraquezas, a fim de que o poder de Cristo repouse sobre mim. Por isto, eu me contento nas minhas fraquezas, nas ofensas, nas dificuldades, nas perseguições, nas angústias, por causa de Cristo. Pois, quando eu sou fraco, então eu sou forte. Talvez, diante da sua aparente fraqueza, da sua aparente derrota, talvez seja Deus agindo. Talvez diante desse espinho, desse enviado de Satanás que está te atormentando, que está trazendo dificuldade para você, que está te impedindo às vezes de romper em algumas áreas, talvez isso seja a mão de Deus sobre a sua vida. Para que você não bata no peito e diga: eu sou o cara. E é isso que Paulo colocou aqui. Eu entendo, eu já orei, já pedi a Deus, já clamei ao Senhor, mas ele disse o seguinte: não é para sair. A gente não sabe qual era o espinho na carne, não vou entrar nisso, que isso é um debate teológico. A gente não sabe o que é, mas Paulo está dizendo o seguinte: olha, não importa o que seja, importa qual é o propósito disso. Paulo não está interessado em relatar, em trazer profundidade. Não, ele está querendo mostrar para a gente o propósito. Qual é a razão desse espinho na carne do apóstolo Paulo? É para que eu possa ter o pezinho no chão. É para que eu nunca possa bater no peito e dizer: eu sou o cara. Eu sei quem está fazendo na minha vida. Eu sei quem está trabalhando. Paulo está falando o seguinte: não importa se eu tenho espinho na carne, não importa se a minha vida esteja passando por algumas dificuldades, eu sei que Deus está me sustentando, por isso eu não perco as minhas esperanças. Não é hora de parar, meu irmão. Não é hora de parar.
Glorifique a Deus em seu coração, diga para Ele: o Senhor é bom demais para ser cruel comigo, ensina-me a andar no seu caráter, dá-me graça para que eu fique calmo, sabendo que o Senhor está no controle de todas as coisas. O cronômetro voltou para 20 minutos? Tenho mais 20? Vou encerrar minha palavra, calma, fica tranquilo. Citei esse texto para vocês esses dias, mas eu quero retomar a ele. Atos, capítulo de número 7. É a experiência que Estevão teve. Um homem cheio do Espírito Santo. Diz Atos, capítulo 7, verso de número 55. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, com os olhos fixos no céu, viu a glória de Deus, e Jesus em pé à direita de Deus, e disse: vejo o céu aberto, e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Sabe qual é o cenário aqui, gente? De Atos 7, verso número 55? Sabe quando Estevão era cheio do Espírito Santo? Quando ele estava sendo apedrejado até a morte. Para você que acha que homens e mulheres de Deus não podem sofrer, um homem cheio do Espírito Santo, a Bíblia diz, está padecendo, está morrendo pelo viés do martírio. Mas é no pior momento da vida de Estevão que ele tem a sua maior experiência com Deus. É no pior, é na tragédia, é no tropeço, é na pedrada, é no sofrimento, é na dor, é na vergonha que ele está tendo a sua maior experiência com Deus. Enquanto pedradas vinham sobre ele, Deus abre os céus e ele começa a ver o Cristo ressurreto. Então deixa eu dizer algo para você. Aprenda a ver a glória de Deus nas dificuldades da sua vida. Esse é o nosso desafio. É isso que mantém a nossa esperança intacta. É que mesmo diante das pedradas, mesmo diante das tribulações, dá vontade de pregar isso aqui de novo. Mesmo diante de tudo isso, há um céu aberto diante de você. Há um Cristo à direita de Deus Pai. Veja o céu aberto. A gente vê céu aberto, meu irmão, não é só quando tudo está bem. A gente geralmente vê céu aberto na antessala de uma UTI. Geralmente, a gente vê o céu aberto quando o marido ou a esposa junta as coisas dentro de casa e quer ir embora. Geralmente a gente vê o céu aberto quando a gente tranca a porta do nosso quarto, porque a gente descobriu uma doença que está batendo na nossa porta. Geralmente a gente vê o céu aberto, não é numa celebração como essa, mas é diante da dor e da dificuldade. Pastor, mas Deus me abandonou, sou um homem de Deus, sou uma mulher de Deus. Homens e mulheres de Deus também recebem pedradas. Você não é o único. Então o que eu tenho que fazer, pastor? Não perca as suas esperanças. É acreditar que cada pedrada Deus está colhendo. E cada pedra que lançam, não é para que você devolva. É Deus colhendo para fazer disso um memorial. Nós precisamos cultivar mais isso aqui na nossa igreja, não é, gente? A gente precisa fazer mais memoriais, né? Lembrança daquilo que Deus fez por nós. A Bíblia o tempo todo fazia. Passaram pelo Jordão? Faz um altar dentro e um altar fora. 12 pedras, para quê? Para todas as vezes que vocês passarem por aqui, vocês vejam esse memorial. Por que essas pedras estão aqui? Porque Deus fez algo aqui nesse lugar. Deus abriu o mar. Deus abriu o Jordão. O povo passou. Eu acho que a gente, nesse tempo de tantas frustrações, tanta dor,
tanta crítica, porque hoje todo mundo tem uma opinião sobre alguma coisa. A gente precisa nos voltar para Deus e ver o céu aberto. Não se preocupe tanto com as pedradas, se preocupe mais em ver o céu aberto. Não se preocupe tanto no sofrimento, se preocupe mais em provar aquilo que você nunca provou, viver o que você nunca viveu. Se preocupe mais em ver o céu aberto diante de você. Deus está vindo aqui neste lugar para dizer para mim e para você essa noite: mesmo que você seja um homem ou uma mulher de Deus, se prepare para as pedradas, mas se prepare também para ver os céus abertos. Se prepare também para ver a manifestação sobrenatural de Deus sobre a sua vida.